Olá, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade aqui no curso e agora você vai começar realmente a aplicar um passo a passo que a gente vai desenvolver junto. E o que eu pensei? Para você que já está trabalhando e para você que não está trabalhando, qual que seria a planilha ideal na qual esses dois tipos de pessoas poderiam estar atuando, ou seja, exercitando e, ao mesmo tempo, sendo real para poder estar desenvolvendo suas habilidades. E a gente vai desenvolver aqui juntos uma planilha de controle financeiro. Qual é o intuito com essa planilha? Essa planilha a gente vai começar agora com formatando linhas e eu vou te levar realmente até a conclusão, as suas primeiras formas e seus primeiros gráficos. Como eu te falei anteriormente, antes de você começar a primeira aula, esse não é um curso onde eu vou te ensinar fórmulas mirabolantes, mas aqui eu vou te ensinar realmente toda a base que você precisa ter conhecimento para que você consiga adquirir um conhecimento mais, digamos assim, sofisticado, mais avançado. Muitas pessoas no decorrer desses anos que eu tentei ajudar no meu trabalho, eu identificava o quê? Eu tentava ensinar alguma coisa avançada para ela e ela não conseguia porque ela não tinha uma base. Eu falava sobre um ponto e vírgula, ela não conseguia entender o porquê desse ponto e vírgula. Dois pontos, ela não consegue saber a diferença. Por que eu abro parênteses ou por que eu fecho? Tudo isso que eu estou falando para você ainda é como essas pessoas, fica tranquilo, vai seguindo o decorrer desse curso aqui que eu te garanto que você vai ter o domínio necessário para conseguir atingir seus objetivos no Excel. Não vai ser da noite para o dia, mas você com certeza vai, com esses conhecimentos adquiridos nesse curso, conseguir em outros patamares de uma forma muito mais simples, muito mais tranquila, porque quando você ouvir alguma coisa, você já sabe interpretar aquilo da maneira que deveria ser a correta a interpretar. Então, sem mais delongas, vamos aqui abrir a nossa planilha do Excel. Você já sabe como que abre. Para abrir, a gente pode digitar aqui nesse cantinho, digita Excel. Você vai abrir o Excel que você quiser. No nosso caso, eu estou trabalhando aqui com o Excel 2007. Eu creio que ele vai atender uma boa demanda de vocês alunos aí do outro lado da telinha. Bom, o que a gente aprendeu? Só dar uma recapitulada. A gente aprendeu que as linhas são formadas por números, elas são representadas pelos números à sua esquerda. As colunas são representadas pelas letras. E uma célula é representada pela interseção das duas, onde você tem, por exemplo, aqui o G e você tem o 16. Então você sabe que essa célula aqui, ela é a G16. E onde você pode ver isso? Quando você clica nessa célula, você tem a opção de fazer o que a gente acabou de fazer, onde você identifica esse pedaço com esse pedaço formando a sua célula. Notem que ela está aqui marcadinha de laranja, ou você pode verificar bem nesse cantinho esquerdo o nome da sua célula. A gente aprendeu também que para você poder aumentar ou diminuir o tamanho de uma célula, basta você clicar e arrastar, ou se você tiver alguma palavra escrita e você quiser fazer de forma automática, dá 2 cliques. Isso vale para as linhas também. E se você quiser fazer uma quebra de texto, você pode quebrar automaticamente ou apertar Alt, Enter, onde você desejar. Legal. Bom, aproveitando que a gente vai começar a montar nossa planilha aqui agora, eu vou também te mostrar uma coisa bem importante, que é quando você precisa salvar por cima de algum arquivo. Você tem que entender que quando você faz isso, você o perde. Como eu gravei uma aula que ela tinha dado errado, eu estou regravando essa aula aqui novamente, eu optei por deixar e poder mostrar isso para você. Então é o seguinte, essa pasta de trabalho, ou seja, essa nossa planilha aqui, que a gente conhece ali como planilha e aqui como abas, né? Mas na verdade tudo isso aqui é sua pasta de trabalho e aqui embaixo
O que a gente chama de aba são nossas planilhas. Mas tudo bem, eu vou falar aba para facilitar para todo mundo. Nós vamos salvar isso aqui como uma pasta de trabalho. Eu vou utilizar o salvar como porque eu quero salvar no nosso curso. E eu criei aqui uma planilha Controle Financeiro 2020. E eu cliquei em cima dela e o que você observa? Que o nome que estava aqui embaixo foi alterado. Nomeei de GGG. Quando eu clico aqui em cima, ele já modifica o nome. Observou? Então, a partir do momento que ele tem um nome igualzinho de um arquivo onde você vai salvar, quando você clica para salvar, ele te pergunta, cara, esse nome já existe, você vai querer substituir? No nosso caso, sim, porque eu estou recomeçando uma aula, é uma planilha que eu preciso começar do zero com vocês. Então, não tem problema algum. Sim. Pronto. Nota que aqui em cima agora, a gente já está com o nome da planilha, Controle Financeiro 2020. Beleza? Então, vamos começar com a nossa planilha. A primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte. Não escolhe a mesma célula que eu. Nós vamos começar aqui agora colocando os pontos básicos para uma planilha de controle financeiro. Tudo que você faz em alguma data. E aqui, que interessante, eu coloquei aí de propósito. O que acontece? Quando eu comecei a digitar, meu Caps Lock estava ativo. Então, ele determinou, após eu apertar o Shift, ao contrário, que a primeira letra ficasse minúscula e o restante ficasse maiúscula. Quando isso acontecer, você não precisa apagar e modificar seu Caps Lock de novo. Você termina de escrever sua palavra e dá Enter. Isso aí foi uma curiosidade bem bacana que eu aprendi. Um amigo meu me ensinou, chamado Maurício, e eu desde então eu sigo com isso daí, porque aumenta a minha produtividade, eu não preciso apagar e retroagir, beleza? Bom, uma outra coisa que eu quero que você faça aqui nessa planilha é também não precisar ficar formatando, tá bom? Então, a primeira eu coloquei a palavra data em cima de C3, então eu quero que você coloque a data, por exemplo, em cima do G ou em cima do E7. Por que isso? Você pode começar a sua planilha onde você quiser. Se eu quisesse, eu poderia começar aqui, data. Não tem problema. Mas por que eu não começo ali? Eu gosto de começar aqui mais ou menos pelo meio da planilha. Depois, se eu precisar, eu posso excluir. Se eu precisar, eu posso diminuir. Entendeu? É por isso. E por que eu quero que você não coloque no mesmo local? Para te ajudar a raciocinar mais. Conforme você vai digitando aqui comigo, eu vou falar para você assim, na célula F8, mas a sua célula não é F8, então você tem que começar a se condicionar a pensar. Se a dele é F8 e a minha é F9, como é que eu faço? Se a dele é F8 e a minha é F, sei lá, 15, como é que eu faço? Então eu queria muito que você não utilizasse aqui. Comece a fazer essa planilha da sua forma, onde você acha mais conveniente. E não pode ser o mesmo local que eu, pelo menos não por agora. Depois, se você achar conveniente também, não tem problema nenhum. Mas depois que você já aprendeu. Então vamos lá. A partir do momento que você também tem uma data, você tem a descrição daquilo que você gastou. Então o que eu gastei. Precisa escrever isso aqui tudo? Não. É porque eu estou tentando te mostrar o que significa descrição. Eu não quero que você saia formatando nada, mas o máximo que você pode fazer é abrir ou diminuir a sua coluna para a gente poder não ficar embolado. Depois da descrição você tem o que? Um valor, ou seja, quanto eu gastei. Certo? Não vou deixar aqui porque vai ficar grande. Então você já entenda que o valor é quanto eu gastei. Beleza. Então vamos ao exemplo. Hoje é dia 5 de junho de 2020. Pronto. Dia 5 de junho de 2020. Vamos supor que eu fui no supermercado e eu gastei R$ 137,25. Beleza. E de noite eu fui no sushi e eu gastei R$ 37,50. Para a gente dar continuidade à nossa planilha, a gente precisa de mais algumas informações que lá no futuro você vai precisar. Que seria o seguinte, a categoria e uma subcategoria. Por que isso? Porque é o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Categoria pode ser alimentação, subcategoria mercado. Aqui na categoria pode ser alimentação de novo, subcategoria lazer. Mas eu também poderia fazer outra coisa, você coloca do jeito que você quiser. Você pode colocar, por exemplo, que é lazer, categoria restaurante.
na subcategoria, restaurante. E eu vou deixar ela assim por hora, porque para mim tanto faz, você tem que optar e escolher alguma coisa para você. Sempre seja você. Só imite as coisas que realmente você acha que é útil para você. Bom, e a partir do momento que você começa a digitar, e a gente está falando aqui hoje sobre linhas, você está vendo um monte de linhas aqui. Só que essas linhas, na verdade, elas são imaginárias. E eu tenho como provar para você. Se você apertar Ctrl P e você clicar para visualizar sua impressão, não apertei Ctrl P porque eu não tenho impressora aqui. Vou colocar aqui, ó, visualizar a impressão. Olha, aquelas linhas não estão aqui, ó. Você tem uma folha em branco. Então, essas linhas são apenas de visualização para poder estar te mostrando aonde estão as suas células. Inclusive, você tem como tirar elas aqui, ó. Você clica em exibição, você clica aqui, ó, remover linhas de grades, ó. Eu desmarquei essa opção. Nota que ficou tudo em branco. Isso aqui é importante até para você poder enxergar o que eu vou mostrar para você agora. E é o seguinte, vamos lá. Quando você seleciona alguma coisa, ou seja, você está selecionando alguma célula ou várias células, nota esse quadrante que fica aqui em volta. Praticamente uma linha bem negrita, uma linha bem forte. Então o que você precisa entender? No canto início, você vai ter uma opçãozinha aqui, ó, na parte fonte de bordas. E você clicando nessa setinha, você tem várias opções. Não importa o Excel que você está trabalhando, você vai ter algumas opções pré-definidas aqui na parte de cima e você vai ter a opção de mais bordas. E a gente vai ver as pré-definidas e depois eu vou vir aqui em mais bordas, que é a que eu mais utilizo. Bom, se eu clicar em borda inferior, significa que ele vai marcar aqui. E observa que ele já vai te dando a deixa. Olha, alguma coisa mudou nessa linha. Veja que ela não está mais igual. Então, quando você clicar fora, vê que ele fez uma linha justamente onde? Na parte embaixo do quadrante que você selecionou. Por que eu quero deixar claro que é o quadrante? Porque ó, isso aqui é uma célula, beleza? Mas se eu só tivesse selecionado assim, ou seja, 3 células, a 9D, 10D e a 11D, e tivesse feito a mesma coisa, borda inferior, ele vai colocar a borda só na linha inferior. Se eu selecionar essas 3 e colocar a borda superior, ele vai colocar a borda aqui, ó, bem nesse pedaço, olha lá. Agora, se eu seleciono só uma célula e clico em borda superior, notem que toda a ação que eu fizer nesse cantinho aqui, ela fica por último, então borda superior já está ali marcada. Então você vê que é sempre relacionado àquilo que você seleciona. Ó. Então ó, o meu quadrante ele está aqui, ó. Agora, ó, tudo esse pedacinho aqui em negrito, beleza? Então se eu colocar uma borda superior, novamente, ó, borda superior, olha o que ele fez, ele botou uma linha superior em relação ao quadrante que eu estava. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas deixam passar no início, porque elas acreditam que nunca vai precisar usar borda e nem pintar planilha, mas você precisa ter esse conhecimento. Bom, vamos lá. Muitas vezes você vai encontrar umas planilhas também com as linhas mais grossas. E essas linhas mais grossas você consegue colocar indo lá em mais bordas ou ajustando, né, aqui o estilo da linha que você quiser e optando aqui. Mas eu prefiro sempre em mais bordas. Eu vou dar um zoom aqui para a gente trabalhar bem com isso. Olha que interessante que aconteceu aqui. Ó. Toda vez que acontece um tipo de informação assim, ele está mostrando para você o seguinte, olha, tem muita coisa dentro da célula que eu não consigo exibir. Ou você diminui o tamanho da letra, ou você aumenta o tamanho da sua célula. Já fica mais uma dica aí. Bom, vou deletar isso aqui. Eu posso deletar isso aqui de várias maneiras. Posso selecionar ali, pronto, e excluir. Aí eu excluí o que? Todas as minhas linhas. Então, como excluí a linha, tudo que estava formatado nela foi embora. A gente vai fazer assim agora. Ó. A gente precisa formatar as nossas linhas daqui da nossa planilha. Eu vou arrastar para cá porque essa linha aqui pode dar uma confundida em vocês e eu não quero que isso aconteça.
Essa linha, antes de mais nada, é só uma linha para poder te mostrar sobre aonde ficaria a sua impressão. Beleza? Vamos lá. Tá tudo sem formatação mesmo de propósito. Eu vou te mostrar uma formatação que eu gosto de utilizar. Eu seleciono tudo e eu coloco Arial e tamanho 8. Não me incomodo com o tamanho da fonte. Bom, não me incomodo com o tipo de arquivo que eu estou trabalhando, eu sempre utilizo isso aí. Beleza? No momento a gente não vai formatar mais do que isso, só para você aprender sobre as linhas. Vamos lá. Quando eu selecionei tudo isso aqui, se eu vir em mais bordas, eu vou ter aquelas opções que eu te falei, e eu posso clicar um a um, ou seja, eu posso clicar aqui ó, nesses espaçozinhos que existem, ou eu posso clicar direto aqui em contorno ou na parte interna. Olha que interessante, quando eu clico em contorno, ele já seleciona tudo para mim. Se eu clico em nenhum, ele desativa, e se eu clico em interno, ele coloca para mim as linhas só internamente. E o que você precisa entender como interno? Lembra sempre, você vai colocar as linhas relacionadas ao que você selecionou. Então, se eu selecionei isso aqui tudo, pensa comigo. O que está internamente a isso se eu for pensar nas linhas verticais? Bom, internamente está aqui, ó, entre o D e o E, eu tenho uma linha aqui. Entre o C e o D, eu tenho uma linha aqui. Entre o B e o C, eu tenho uma linha aqui. Entre o A e o B, eu tenho uma linha aqui. E as minhas linhas horizontais? Entre o 3 e o 4, eu tenho uma linha aqui. Entre o 4 e o 5, eu vou ter uma linha aqui. É óbvio que as linhas não vão ser tortas igual essa que eu escrevi. Mas eu consegui mostrar para você que é em relação àquilo que você seleciona. E se eu colocar o contorno completo, significa que aonde vai estar esse meu contorno aqui? Ó? Exatamente aonde está a seleção. Então, a partir do momento que eu seleciono todas essas linhas e eu dou um OK, ele já vai colocar para mim as linhas. Ó. E se você quiser colocar uma linha mais grossa, por exemplo, no seu título, você vai selecionar só o seu título. E é aqui que vem um bizu que a maioria das pessoas não sabe. Vamos lá em mais borda de novo. Quando você clica na mudança aqui, ó, eu quero colocar agora, observa onde eu estou clicando, é aqui, ó. Eu cliquei nessa opção para que eu tenha uma linha mais grossa. Eu quero colocar a linha mais grossa na parte de cima e na lateral. Mas eu não quero mexer na parte do meio. Eu vou dar um OK. Olha o que ele fez. Ele botou, vou até acrescentar aqui para você enxergar melhor. Ele botou uma linha mais grossa nesse lado, uma linha mais grossa no lado de cá e na parte de cima, relacionado ao que? Aonde eu tinha feito a seleção. Agora eu vou lá para formatar de novo o mesmo quadrante que eu tinha selecionado para poder dar o bizu que eu disse para você que muitas pessoas não entendem. Perdão, ainda não aconteceu, não seria desse jeito, seria quando eu quero colocar linhas. Então, estou selecionando uma parte em branco aqui, para você ver o que acontece. Vamos de novo. Pronto, isso aqui é bem interessante. Olha o que aconteceu. As linhas ficaram cinzas, elas ficaram meio que apagadas. Por que isso acontece? Porque o Excel está te dizendo assim, olha, você selecionou umas opções que nessa parte aqui de cima, onde eu vou marcar agora, ela não tinha nada, ela estava em branco, beleza? Tudo bem, é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui realmente não tem nada marcado, então ele ficou em branco. Agora, a minha lateral, a lateral que seria isso aqui, ó, eu tenho uma linha pintada já e uma linha que não está pintada. Ou seja, uma linha pintada aqui e uma linha não pintada aqui. Aí ele fica assim, cinza. Para poder falar para mim o seguinte, cara, tem alguma coisa errada aí. As linhas ali, se você pintar aqui, você vai pintar algo que não está pintado. Você vai modificar alguma coisa. E é o que eu vou fazer agora para você entender. Cliquei, vou dar um OK agora.
Deixa eu diminuir porque isso aqui está atrapalhando. Olha lá, ó. Veja que a linha ficou aqui agora. Então, toda vez que você selecionar alguma coisa que não tem linha e outra que tem linha, vai acontecer aquilo ali. E quando você vir aqui procurar, poxa, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Essa linha do meio aqui é grossa. E essa linha do meio de baixo aqui é fina. Se eu clicar aqui, ó, eu vou modificar aquela linha do meio e vou cagar tudo aqui na minha planilha. Ó. Pronto, já ficou tudo esquisito. Aí as pessoas não conseguem raciocinar. Não, peraí, aqui está escuro, aqui não está, eu quero que fique escuro só nessa parte de cima. Então eu vou selecionar aqui tudo, vou lá em mais bordas, eu vou tirar essa lateral e eu vou deixar mais forte só na parte de cima. Pronto. Aí eu vou selecionar aqui na parte de baixo e eu vou deixar fininho, igual estava todo mundo, aqui no cantinho. E eu vou selecionar esse pedaço aqui e eu não quero o que está do meu lado direito. E eu tiro. Pronto, você arruma, você ajusta aquilo que você quer fazer. Só que, como você adquire essa habilidade? Tentando fazer, mas tendo esse conceito, essa base com você. Então, você consegue pintar uma célula por vez. Então, eu posso vir aqui nessa célula e preencher tudo ou apenas um pedaço. Beleza? Ou eu posso selecionar várias células e já formatar do jeito que eu preciso. Olha lá que interessante. Começa a tomar uma forma, né? Você começa a ter uma planilha agora à sua frente. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários. Eu sei que a aula ficou grande, mas é melhor que você tenha um conteúdo realmente detalhado para que você consiga entender não só aquilo que vai ser falado na aula, mas se houver algum insightzinho, eu vou falando para você e isso vai te desenvolvendo cada vez mais. Até a próxima, valeu!